Brasil mudou muito nos últimos 50 anos em termos estruturais, né? De 80 para 2010, a população que chegou ao segundo grau no Brasil multiplicou por 6. A população que chegou ao ensino superior multiplicou por 6. E isso quer dizer, e se nós combinarmos isso com as mais amplas possibilidades de acesso à informação via os novos sistemas de mídia, né? Nós temos no Brasil hoje uma população, um contingente muito amplo da população que se coloca de outro modo no mercado de trabalho e que se coloca de outro modo também na política, né? Então eu penso que a sociedade brasileira mudou estruturalmente em termos de demandas, em termos de vocalização das suas preferências, em termos de concepções de difusão de ideias igualitárias, no sentido de que o cidadão precisa ser respeitado, né? E isso que vai para além da desigualdade econômica, né? E eu penso que isso coloca estruturalmente níveis de exigências muito mais elevados para o sistema político brasileiro, para o sistema de produção de políticas. De fato, o Brasil não é o mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso assim, é que essas mudanças vão para além da urbanização. São mudanças comportamentais e que dizem respeito ao nível de informação e ao nível de exigência do eleitor brasileiro. O Brasil mais avançou em termos de garantir constitucionalmente o acesso a serviços gratuitos de saúde, então desigualdades muito importantes no que diz respeito ao acesso a serviços básicos de saúde foram estruturalmente reduzidas no Brasil nos últimos 25 a 30 anos. O Brasil avançou muito, embora ainda tenha um chão pela frente no que diz respeito ao acesso à educação. E o Brasil avançou bastante no sentido de garantir uma renda ao fim da vida, vinculada ao salário mínimo, para os trabalhadores muito baixamente qualificados, ou seja, que nunca contribuíram ou que contribuíram com muito pouco. Então eu penso que nessas dimensões o Brasil produziu um colchão de proteção para os trabalhadores e para aqueles setores da sociedade muito baixamente qualificados. Eu espero que a agenda de ajuste fiscal não desmonte esses sistemas de proteção, que foram avanços importantes e que são necessariamente caros, e a sociedade brasileira vai ter que tomar decisões importantes nessa dimensão. Em que dimensões o Brasil menos avançou em termos de igualdade e que são exigências para a frente? A primeira e mais gritante, a meu juízo, diz respeito à segurança do cidadão, né? A sociedade brasileira como um todo não se desloca na cidade e não vive em condições de segurança, né? Mas a população que vive nas periferias, a população que se desloca cotidianamente para trabalhar, é mais vulnerável à violência, né? Eu não estou me referindo aqui apenas aos assassinatos, estou me referindo a você se deslocar
em condições de segurança na cidade, né? Esse é um mal coletivo que atinge inclusive os setores de alta renda e os setores de classe média, mas esses têm mais condições de se proteger. Ele é desigualmente distribuído. E a segunda dimensão em que o Brasil avançou menos, numa velocidade muito menor, diz respeito à população não branca, né? Se nós pensarmos a década de 60 como a década em que eclodiram os movimentos pelos direitos civis e o movimento feminista, o nosso estudo mostra que as mulheres foram muito melhor sucedidas do que os não brancos em serem incorporadas aos ganhos que a sociedade brasileira produziu nos últimos 50 anos, né? Então, também os benefícios, o processo de redução das desigualdades no Brasil beneficiou desigualmente os não brancos, né? Então, essa é uma agenda que nós temos pela frente, que nós teremos que enfrentar. De 2000 para cá, o gap de renda entre as mulheres, das mulheres em relação aos homens caiu em relação aos patamares que a gente encontrava em 80 e 90, mas ele ainda está na faixa na razão do 1,5, né? Quer dizer, em média, os homens ganham 50% a mais do que as mulheres ganham no mesmo nível de escolaridade. Então, de fato, a desigualdade de renda entre homens e mulheres reduziu no Brasil, quer dizer, o patamar da desigualdade de renda ele é mais baixo a partir da década de 2000, mas ele ainda existe, né? E ele é maior na população muito baixamente qualificada, em particular naqueles que ganham menos de um salário mínimo. O mundo das mulheres, o mundo dos trabalhadores de muito baixa renda é um mundo selvagem, que as mulheres são muito penalizadas no mercado de trabalho ainda hoje. Em média, uma mulher cuja renda é inferior ao salário mínimo, ela ganha 3 vezes menos do que um homem muito baixamente qualificado. Mas as necessidades, sobretudo das mulheres de baixa renda, vão além da questão da renda. Elas dizem basicamente respeito a você ter algum suporte para as mulheres trabalhadoras, tá? No mundo todo, os estudos mostram que a pobreza e o abandono das crianças está muito associada com a família monoparental dirigida por mulher. Por quê? Porque as mulheres de modo geral, elas têm que tomar uma decisão crucial entre trabalho e maternidade. E as mulheres de mais baixa renda, na ausência de serviços públicos, as mulheres de mais alta renda, elas têm condição de comprar esses serviços no mercado. Mas as mulheres de mais baixa renda, justamente porque não têm renda, elas não têm como comprar esses serviços no mercado ou comprar serviços minimamente decentes, né? Então, realmente conciliar maternidade e trabalho e obter a renda para sustentar a família é um problema para essas mulheres, né? Então, e os únicos países que enfrentaram esse problema de modo que encontraram uma solução adequada para as mulheres são países que montaram sistemas de creches públicas, que são os países escandinavos, né? Então, o grande desafio no Brasil para solucionar esse fenômeno crescente das mulheres de baixa renda que são chefes de família é você produzir sistemas de ensino público integral e que, de novo, não são baratos,
e devem ser necessariamente públicos, porque eles não são lucrativos, né? Se você mirar a baixa renda, né? Então tem um grande desafio aqui para você não reproduzir o ciclo de pobreza, né? Então, o grande desafio, a meu juízo, para o Brasil é manter uma trajetória bem sucedida de redução das desigualdades, que é necessariamente incremental, paulatina, como aconteceu em todo lugar do mundo, sem quebrar o Estado, né? Porque se você quebrar o Estado, você não tem condições de continuar financiando as políticas. Mas também não está escrito em nenhuma lei da natureza que um ajuste fiscal necessariamente garantirá os pilares dessas políticas que garantiram, que viabilizaram a redução das desigualdades no Brasil no passado recente, né? Então, a meu juízo, é muito importante manter as vinculações que garantem as políticas de educação e de saúde. É muito importante você manter um piso das aposentadorias não contributivas, é muito importante preservar o salário mínimo, né? E é muito importante avançar em políticas inclusivas, né? A trajetória das democracias consolidadas mostra que não há nenhuma garantia de que uma vez que você chegou num patamar, que você teve uma trajetória bem sucedida de redução das desigualdades, exista algum mecanismo automático que garanta. Você pode voltar a ter elevação das desigualdades, é isso que nós estamos vendo na Europa, é isso que nós estamos vendo dramaticamente nos Estados Unidos, né? E eu penso que nos próximos 2, 3 anos serão tomadas decisões muito importantes nessa direção. Espero que quem toma decisões tenha em mente que o eleitor pune eleitoralmente quem impõe perdas. Eu acho que, assim, no plano institucional ocorreram mudanças importantes, né? Tem uma parte importante da equalização do acesso a serviços no Brasil que vem por decisões do judiciário, né? Parte importante da redução dos custos de participação eleitoral vem de decisões do judiciário, né? Então você tem parcelas do judiciário hoje que estão muito comprometidas com ter uma agenda positiva, né, de reduzir as desigualdades do cidadão no acesso ao Estado, né, a decisões importantes no STF, nas ouvidorias, do Ministério Público, ações que são realmente importantes, né? Acho também que como o Brasil tem uma alta taxa de participação eleitoral, o que significa que os mais pobres votam, acho que o sistema político não está desatento a esse mecanismo, em particular naquelas decisões que têm alta visibilidade, como o valor do salário mínimo, cortes no SUS, acesso à educação e por aí vai. Mas no plano da sociedade, quer dizer, o quanto a sociedade brasileira internalizou a ideia de que os indivíduos têm direitos iguais, é uma questão a ser vista para frente, né? Mas acho que ela será objeto de um embate importante, porque se você tem o que é natural, setores de elite que querem preservar os privilégios, e nesse sentido a elite é igual em qualquer lugar no mundo, né? Eu vejo várias evidências de que os de baixo
os excluídos, os despossuídos, enfim, eles não aceitam mais a desigualdade como natural, né? O quanto isso mudou ou não mudou, nós veremos para frente, não há como saber nesse momento, né? Mas há várias evidências de que a sociedade brasileira não está mais conformada com a desigualdade como um elemento da natureza com o qual nós convivemos durante muitos anos.